Olá, amigo empreendedor. Gostaria de falar com você nessa hora e nesse momento difícil no qual nós estamos passando e a economia também do nosso país. Quero convidá-lo a fazer uma viagem comigo lá para o ano de 445 antes de Jesus, numa cidade chamada Suzã, que era a capital da Pérsia. Ali existia um homem chamado Neemias. Ele não era daquela cidade, não era daquele lugar, mas foi levado para lá no tempo da destruição de Jerusalém. E ele, pelo jeito de lidar com as pessoas, logo alcançou um cargo de ser o copeiro do rei, aquele que de fato provava a comida do rei. O rei tinha ele como a pessoa mais importante ao seu lado. O irmão de Neemias, Anani, morava em Jerusalém. E ele percorreu 1.600 quilômetros para levar a Neemias a algumas notícias que não foram das melhores. E essas notícias relatavam como a cidade de Jerusalém estava destruída. Neemias ele ficou muito triste com isso. Ele chorou, ele jejuou e também clamou a Deus. 4 meses se passaram e um dia o rei, percebendo a tristeza de Neemias, perguntou a Neemias: mas o que é que afinal de contas está acontecendo? E Neemias então ele conta e compartilha ao rei da sua tristeza de saber que a sua família, ou parte da sua família, está vivendo num tempo muito caótico na cidade de Jerusalém. Aí o rei se prontifica para ajudá-lo e Neemias aceita essa oferta do rei. E Neemias então pede ao rei licença para ir a Jerusalém, mas também pede cartas para que essas cartas o guardassem no caminho. Por onde ele passasse, cidades que ele passasse, ele poderia apresentar a carta e saber que ele estava num cortejo real. E também o terceiro pedido de Neemias era que ele pudesse usar as madeiras da floresta ali para edificar então Jerusalém. Quando Neemias chega, ele se depara primeiramente com a destruição dos muros de Jerusalém. Os muros eram a fortaleza, aquilo que defendia a cidade. E esse foi o primeiro enfoque, o primeiro ponto de Neemias. Mas quando ele chega, antes de qualquer alarde, ele observa o lugar, ele vê o que está acontecendo e de que maneira ele pode então agir. Após feito isso, ele fala com os moradores e fala com os moradores da necessidade da reconstrução daqueles muros. Por quê? Esses muros já estavam há mais de um século destruídos. O povo já cresceu no meio daquilo ali. Passavam por ali e já nem percebiam mais aquele lugar tão caótico. Neemias, vindo de fora, ele percebe como o povo pode viver dessa maneira. E começa a trazer então para o povo essa necessidade do povo ver e enxergar que aquilo que eles estavam vivendo e passando não precisaria ser assim. E o povo aceita isso. E o povo então se prontifica a ajudar Neemias. A resposta do povo é: vamos sim, vamos pegar junto, vamos reedificar os muros da nossa cidade. Mas, como acontece em todos os lugares, também tiveram ali uma oposição. Inimigos se levantaram. Foram atrás de outras pessoas, outras cidades vizinhas, para ali levantar uma multidão de pessoas que se tornassem inimigos e fossem contra então a reconstrução dos muros. Certamente porque isso iria de alguma maneira impedir algo que estrategicamente eles tinham. Mas Neemias não cedeu e incentivou o povo também a não ceder. Por quê? Porque eles criam em algo que era maior, mais forte do que eles. E a reação de Neemias, a reação do povo era: Deus é mais forte
do que todos os adversários. E se confiarmos em Deus, teremos bom êxito no trabalho. Se confiarmos em Deus, teremos bom êxito no nosso trabalho. A honra de Jerusalém, tanto nacional como também religiosa, precisava ser reestabelecida. E eles fizeram isso. Tiveram êxito porque uniram suas forças, confiaram em Deus e assim perseveraram. Mesmo que os inimigos talvez quisessem de todas as formas derrubá-los e destruí-los. Agora eu lhe pergunto, querido, como está a sua honra como empreendedor? Talvez você esteja olhando para si como anos jogados fora, anos de trabalho, de luta, e que de repente em poucos meses pode tudo ser destruído. Talvez você não esteja entendendo o que está se passando. Confesso que eu também não. E gostaria há muito que tudo isso já tivesse mudado. Mas há coisas maiores do que nós. Há leis maiores do que nós. Há sistemas maiores do que nós. Mas tudo isso é menor que a força do nosso Deus. Tudo isso não pode nos intimidar a ponto de deixarmos que as forças do inimigo de fato venham a nos calar, a tirar a nossa confiança, a tirar a nossa esperança e também tirar a força do nosso trabalho. A palavra de Deus ainda no Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu experimente tudo aquilo que me traz tristeza, solidão, angústia e desespero, a ponto de me autodestruir, o salmista diz: eu ainda confio no Senhor. Ele é aquele que vai me guardar, me sustentar e me fortalecer. Eu quero convidar você a assim perseverar na presença do Senhor e deixar Ele ser aquele que guia, deixar Ele ser o Deus da sua vida, deixar Ele ser o Deus da sua empresa, deixar Ele ser o Deus dos seus sonhos. Porque quando colocamos a nossa vida e o que temos na presença do Senhor, Ele nos guia e nos fortalece. E tenha certeza, quando Deus está à nossa frente, nada, absolutamente nada, tem poder para nos destruir. Que Deus abençoe você, encha a tua vida e o teu coração de graça, de misericórdia e de confiança nesse Deus que é maior do que tudo e todos que estamos vivendo nesse momento. Um forte abraço a cada um de vocês.